Bem-vindo à Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é o último Beijo de Amor, o último capítulo de Noite na Taverna de Álvares de Azevedo. A história que amarra o destino dos amigos e dos demais personagens, incluindo a própria taverna, que, na minha visão, é o maior deles, porque é o cenário dessa inventividade fantástica. Ele falou amarra os destinos. É? Amarra os destinos dos amigos. Pô, você também tava rindo quando eu comecei. Também você ficou babá antes de começar. Mas era meu aquecimento vocal. Nossa, muito bom se aquecer com babá. Então vamos lá pro último capítulo. Boa leitura. Noite na Taverna. Capítulo 7. Último Beijo de Amor. Well, Juliet, I shall lie with thee tonight. Shakespeare, Romeu e Julieta. A noite ia alta, a orgia findara. Os convivas dormiam repletos nas trevas. Uma luz raiou súbito pelas fisgas da porta. A porta abriu-se. Entrou uma mulher vestida de negro. Era pálida, e a luz de uma lanterna que trazia erguida na mão se derramava macilenta nas faces dela e dava-lhe um brilho singular aos olhos. Talvez que um dia fosse uma beleza típica, uma dessas imagens que fazem descorar de volúpia nos sonhos de mancebo. Mas agora, com a sua tez lívida, seus olhos acesos, seus lábios roxos, suas mãos de mármore e a roupagem escura e gotejante da chuva, disseríeis antes o anjo perdido da loucura. A mulher curvou-se, com a lanterna na mão, procurava uma por uma, entre essas faces dormidas, um rosto conhecido. Quando a luz bateu em Arnold, ajoelhou-se. Quis dar-lhe um beijo, alongou os lábios, mas uma ideia a susteve. Ergueu-se. Quando chegou a Johan, que dormia, um riso embranqueceu-lhe os beiços. O olhar tornou-se-lhe sombrio. Abaixou-se junto dele. Depôs a lâmpada no chão. O lume baço da lanterna, dando nas roupas dela, espalhava sombras sobre Johan. A fronte da mulher pendeu e sua mão passou na garganta dele. Um soluço rouco e sufocado ofegou daí. A desconhecida levantou-se. Tremia. E ao segurar na lanterna, ressoou-lhe na mão um ferro. Era um punhal. Atirou-o no chão. Viu que tinha as mãos vermelhas. Enxugou-as nos longos cabelos de Johan. Voltou a Arnold. Sacudiu-o. Acorda e levanta-te. Que me queres? Olha-me, não me conheces? Tu? E não é um sonho? És tu! Oh, deixa que eu te aperte ainda. 5 anos sem ver-te. 5 anos! E como mudaste? Sim, já não sou bela como há 5 anos. É verdade, meu loiro amante. E que a flor de beleza é como todas as flores. Alentai-as ao orvalho da virgindade, ao vento da pureza e serão belas. Revolvei-as no lodo, e como os frutos que caem mergulham nas águas do mar, cobrem-se de um invólucro impuro e salobro. Outrora era Georgia, a virgem, mas hoje é Georgia, a prostituta. Meu Deus, meu Deus! E o moço assim sumiu a fronte nas mãos. Não me amaldiçoes, não! Oh, deixa que me lembre, estes 5 anos que passaram foram um sonho. Aquele homem do bilhar, o duelo a queima-roupa, meu acordar num hospital, essa vida devassa onde me lançou a desesperação, isso é um sonho? Oh, lembremo-nos do passado, quando o inverno escurece o céu, cerremos os olhos, pobres andorinhas moribundas, lembremo-nos da primavera. Tuas palavras me doem. É um adeus, é um beijo de adeus e separação que venho pedir-te. Na terra nosso leito seria impuro, o mundo manchou nossos corpos. O amor do libertino e da prostituta, Satã riria de nós. E no céu, quando o túmulo nos lavar em seu banho,
que se levantara nossa manhã de amor. Oh, ver-te para deixar-te ainda uma vez. E não pensaste, Georgia, que me fora melhor ter morrido devorado pelos cães na rua deserta, onde me levantaram cheio de sangue? Que fora-te melhor assassinar-me no dormir do ébrio, do que apontar-me a estrela errante da aventura e apagar-me a do céu? Não pensaste que após 5 anos de febre e de insônias, de esperar e desesperar, de vida por ti, de saudades e agonia, fora o inferno ver-te para deixar-te? Compaixão, Arnold. É preciso que esse adeus seja longo como a vida. Vês, minha sina é negra. Nas minhas lembranças há uma nódoa torpe, hoje, e o leito venal, amanhã. Só espero no leito do túmulo, Arnold. Arnold. Não me chames Arnold. Chama-me Arthur como dantes. Arthur. Não ouves? Chama-me assim. Há tanto tempo que não ouço me chamarem por esse nome. Eu era um louco. Quis afogar meus pensamentos e vaguei pelas cidades e pelas montanhas, deixando em toda parte lágrimas. Nas cavernas solitárias, nos campos silenciosos e nas mesas molhadas de vinho. Vem, Georgia, senta-te aqui, senta-te nos meus joelhos. Bem aconchegada, meu coração, tua cabeça no meu ombro. Vem, um beijo. Quero sentir ainda uma vez o perfume que respirava outrora nos teus lábios. Respire-o eu e morra depois. 5 anos, oh, tanto tempo a esperar-te, a desejar uma hora no teu seio. Depois, escuta, tenho tanto a dizer-te, tantas lágrimas a derramar no teu colo. Vem e dir-te-ei toda a minha história, minhas ilusões de amante, as noites malditas da crápula e o tédio que me inspiravam aqueles beiços frios das vendidas que me beijavam. Vem, contar-te-ei tudo isso, dir-te-ei como profanei minha alma, o meu passado, e choraremos juntos, e nossas lágrimas nos lavarão como a chuva lava as folhas do lodo. Obrigado, Arthur. Obrigado. A mulher sufocava-se nas lágrimas e o mancebo murmurava entre beijos palavras de amor. Escuta, Arthur. Eu vinha só dizer-te adeus da borda do meu túmulo. E depois, contente, fecharia eu mesmo a porta dele. Arthur, eu vou morrer. Ambos choravam. Agora vê, continuou ela. Acompanha-me. Vês aquele homem? Arnold tomou a lanterna. Johan? Morto? Sangue de Deus, quem o matou? Georgia. Era ele um infame. Foi ele quem deixou por morto um mancebo a quem esbofeteara numa casa de jogo. Georgia, a prostituta, vingou nele Georgia, a virgem. Esse homem foi quem a desonrou. Desonrou-a. A ela que era sua irmã. Horror! Horror! E o moço virou a cara e cobriu-a com as mãos. A mulher ajoelhou-se a seus pés. E agora adeus. Adeus que morro. Não vês que fico lívida? Que meus olhos se empanam e tremo e desfaleço? Não! Eu não partirei. Se eu vivesse amanhã, haveria uma lembrança horrível em meu passado. E não tens medo? Olha, é a morte que vem. É a vida que crepúscula em minha fronte. Não vês esse arrepio entre minhas sobrancelhas? E que me importa o sonho da morte? Meu porvir amanhã seria terrível. E a cabeça apodrecida do cadáver não ressoam lembranças. Seus lábios grudam-os à morte. A campa é silenciosa. Morrerei. A mulher recuava, recuava. O moço tomou-a nos braços, pregou os lábios nos dela. Ela deu um grito e caiu-lhe das mãos. Era horrível de ver-se. O moço tomou o punhal, fechou os olhos, apertou-o no peito e caiu sobre ela. 2 gemidos sufocaram-se no estrondo do baque de um corpo. A lâmpada apagou-se. E esse foi o último Beijo de Amor, o último capítulo de Noite na Taverna de Álvares de Azevedo. Uma história
a lá Romeu e Julieta, com a epígrafe de Romeu e Julieta também, né? Não se trata de uma história contada por um dos amigos, né, como nos capítulos anteriores, mas sim é um narrador observador que traz pra gente, né? Primeiro esse clima de um pouco de suspense, né? Todo mundo dormindo nessa taverna. Parece que a taverna vira um hotel no começo do conto ali. Sim. Né? Depois de tudo que aconteceu, uma estalagem. Que você acompanhou com a gente todas as emoções, né? Todas as taças de vinho bebidas, inclusive em crânios humanos. A gente tem este momento, então, de que paira no ar só o sono, né? De todos os que estão presentes e bêbados. Eis que entra uma moça vestida de preto e começa a prescrutar os homens dormindo. A Georgia, então, foi tudo calculado, né? Porque hoje a gente pode contar que a Georgia... Não, tô falando que hoje é uma data importante, né? Ah, sim! Hoje é uma data importante. Que é o quê? É o Dia Internacional da Mulher. A gente tem então. uma mulher resolvendo esse livro inteiro, gente. Aí, a gente calculou. Tudo calculado. E vai dar certinho para o fechamento com a Georgia, bem no Dia Internacional da Mulher. Ela vai lá e arrasa com tudo, né? Que folia é essa? Vamos detonar. A femme fatale. Então ela entra com esse, nas aspas, né? O anjo perdido da loucura, toda vestida de preto. E quando fala que é um anjo perdido da loucura, a gente tem 3 informações importantes. Anjo, porque a gente vai saber que Georgia era virgem e foi desgraçada por seu irmão Johan. E ela vira uma prostituta. Ela desgraçou ele no final. Calma. Perdido, porque de fato esse fato que ocorreu na vida dela há 5 anos atrás mudou totalmente a vida da moça, que tinha que se manter pura, fazer um bom casamento, né? Estamos falando desse momento da vida, né? E da loucura, porque ela entra decidida a matar e morrer, né? Então isso tudo é o que ocorre nesse último capítulo do livro. Então, primeiro, ela faz a vingança, mata Johan com seu punhal, e em seguida temos uma nova revelação. Ela acorda Arnold, o loiro, que na verdade é Arthur, do duelo do conto anterior com Johan, né? Sim. Então a gente tem muitas revelações nesse último conto, o último beijo de amor, que o cara fica louco quando vê que ela é ela, né? Como você mudou? Só fazer ele dizer, nossa, você tá feio pra caramba agora. Dá um pouco esse tom, né? Mas na verdade ela tá toda sofrida, né? Depois de tudo que ocorreu. Imagine. E eu não lembro se ele se menciona ela em outras partes do livro, além do Johan, não, né? Só agora. Agora o Arnold, no caso o Arthur, sim, eu até relaciono essas questões aqui, a gente vai percebendo que o Álvaro de Azevedo vai dando importância a esse personagem sem que necessariamente ele narre uma história no livro. Arnold, o louro, é citado... vários nomes, né? Até dá uma complicada ali, que você fica... complica um pouco, porque as pessoas que vão entrando, né? Mas então, ele é citado já no prólogo. E também... No próprio prólogo, em Uma Noite no Século, é Johan que pede silêncio. Então, esses dois, apesar de Johan ganhar um capítulo, a gente tem isso lá no comecinho. Se você for rememorar o livro, você vai perceber isso. Arthur também é aquele moço que acorda no final de Claudius Hermann e conta o que o Claudius Hermann fez, né? O desfecho ali com a condessa lá, né? E é o que duela com Johan. Então, a gente tem George, então, que acaba... Ela se mata, né? E ele também morre como Romeu, porque ele se mata depois dela, por perceber que houve esse fratricídio, né? Enfim, até ele pronuncia assim, quando ele entende, para ele só se esclarece que Johan e a sua amada eram irmãos nesse momento. Ele exclama, horror, horror! Isso está no texto, né? Tem esse momento da exclamação. E desse duelo a queima-roupa que ele teve com Johan, ele acorda. Daí a gente vai entender nesse conto de hoje que ele ficou moribundo e acorda num hospital. E esse reencontro com Georgia só ocorre 5 anos depois, nessa noite, na taverna. Nesse momento de desfecho, depois desses 5 anos de febres e insônias, também é o trecho que o personagem fala,
E a moça agora, a prostituta, entra pra se vingar e pra desfechar essa história escabrosa. E dá a dica lá no começo, né? Com a frase do Shakespeare, né? Julieta, deitar-me-ei. Como é que é o modo antigo de falar? Deitar-me-ei, é isso, né? Com você, Julieta. Então os dois deitaram, né? Sim. De verdade no final. Então a gente tem de uma forma super trágica, né? Mas pra mim que amarra os destinos mesmo dos personagens e dos amigos. Porque a taverna é o cenário, né? É o maior personagem. E tinha que terminar na taverna. E tinha que terminar com alguém, né? Observando de fora e fazendo essa narrativa, né? Não como os contos dos amigos. É isso, nobre leitor de ouvido, que me faz defender e acreditar que Noite na Taverna pode ser sim entendido não apenas como um livro de conto, mas um livro de conto romance, porque a gente tem eles todos costurados e as histórias vão evoluindo. Você pode, é claro, consumir um conto em separado, como a gente já tinha lançado o Johan, acho que lá em 2021, né, Lucas? E agora a gente relançou na semana passada. Mas ao compreender o livro como um todo, você vai perceber que caricaturado a gente tem nos personagens e o próprio autor como personagens anteriores na história da literatura. Até o pesquisador Lucas Agostini, que eu já usei aqui ao desenvolver dessas análises, ele coloca assim na sua tese: mortos Dom Juan, que a gente sabe que é o Bertram, né? Fausto, Romeu e Julieta, a gente sabe aqui que é o Arthur e o Georgia. Georgia. Hamlet e Azevedo, né? E assim termina outra noite na taverna e olha que bonito, a vela que se extingue revela a treva que vela. Então ele usou essa... A lanterna se apaga no final ali, né? Ele usou essas elipses aqui pra pôr na tese. Eu achei muito bonito a forma como ele descreve o final mesmo. Até quem quer estudar esse livro, eu recomendo que encontre a tese do Lucas Agostini. E é sobre Dom Juan a tese, mas ele fala muito de Noite na Taverna. Né? A gente tem esse simbolismo da luz também no Johan, né? Que começa ali a luz gerar, ou a falta dela gerar problemas, né? E tem a presença dessa lanterna. E no final ela entra com a lanterna, que até dá a impressão de que é a mesma, né? Pois pode ser, por que não, né? Que é essa lanterna antiga, talvez com querosene ali, mas que é aquela caixinha metálica, né? Com fogo ali iluminando. E no final ela se apaga, né? Depois dos dois morrerem. E a gente vai entendendo essas pistas que o Azevedo foi dando pra gente, né? Ao longo do texto, né? Ao colocar esses outros personagens que não narram, como é o caso do Arthur, né? Mas que é Arnold, né? Em outros momentos do livro. Mas que tem esse final muito importante aqui, né? O desfecho acontece assim. E é legal ver que a mulher vinga. Apesar dela se matar, né? De ser trágico, mas... imagina, o cara detonou com a vida dela, né? Que irmão! Uma história aí... E esse é o livro, gente. Esse é o livro todo. Foi a primeira vez que a gente traz essa experiência no Leitura, né? De fazer um livro inteiro. Sim, semana a semana, com a análise de cada capítulo, que é uma característica das nossas notas de rodapé, Lucas. A gente gosta de conversar depois de ouvir o texto, né? Trazer o texto literário. É a primeira vez, e quem sabe um outro livro a gente traga, né? O legal do Noite na Taverna é que é um livro muito encaixado com o propósito aqui do Leitura, né? Que são esses contos. Contos de domínio público, né? Check. Contos curtos que não chegam a passar assim de 40 minutos, né? Sim. Não seja muito longo. Check também. Intensos que tenham brecha pra trilha sonora, pra sonorização, um efeito sonoro. Check também. Totalmente check. Então ele checou todas as caixinhas aqui do Leitura de Ouvido. E além de ser super fácil assim de ler / ouvir, né? Ser intrigante, né? Sim. Você querer saber o que vai acontecer depois. Enfim, cheio de aventuras, né? Então foi muito legal. E teve ainda uma cereja no bolo em Noite na Taverna, porque além de tudo, a gente mora no Paraná e, na verdade, foi só uma coincidência. Esse livro tá na lista da Universidade Federal aqui do Paraná.
E a gente recebeu uma mensagem da Camille, né, que eu acho bem interessante o que ela nos fala aqui, Lucas, que ela fala que escreveu no direct do Instagram, né? Gostaria de agradecer pelos audiolivros do Spotify, ajuda demais. Sou vestibulanda, né? E muitas vezes na correria eu não consigo parar e ler, né? Mas ouvir no fone de ouvido durante a minha locomoção é bem mais viável. A gente sabe que Curitiba é uma cidade onde o transporte público funciona muito bem, né? Muita gente até que tem carro opta por andar de ônibus e ela se locomove, né? E vai ouvindo a gente. E daí ela pede, se não for muito incômodo, querida, ela até falou assim, que a gente lesse mais livros da lista da Federal do Paraná, porque ajudaria muito, né, que ela não consegue achar audiolivro dos outros, né, e eu peguei a lista toda e o que a gente tem de possibilidade, por exemplo, é A Falência, de Júlia Lopes de Almeida, que também é domínio público, né? Tem As Liras, de Marília de Dirceu, que também são possíveis de domínio público, mas tem livros de autores contemporâneos que daí não encaixam no projeto, né? Quem sabe eu trago algumas liras, até peguei o livro na mão, depois a mensagem dela ali, fiquei pensando. Encaixar aqui com a proposta do podcast a gente traz, né? Até porque o nosso público não é, assim, em sua maioria de estudantes, né? Tem muito professor. Muito professor, exatamente. Gente, então que não necessariamente precisa estudar isso, né? Mas que gosta de refletir mas sobre se a gente vai isso. pegar esses textos aí e ver se encaixa as duas coisas, né? Se o texto é legal para trazer aqui no podcast, também vai servir como objeto de estudo aí. Mas eu fico muito feliz quando a gente tem um relato de um estudante assim, porque de fato a gente estuda para fazer o podcast, né? A gente não fala que por falar nada do que a gente fala, né? E ela falou que encontrou a gente justamente por causa de Noite na Taverna e ela agradece muito o nosso trabalho. Muito legal. E aí, uma dica para possíveis vestibulantes que estão ouvindo, né? Eu diria que costurar com esses personagens mais clássicos da literatura, igual o Azevedo fez, né, no texto, então com Shakespeare, Dom Juan, Hamlet, enfim, fazer essa costura, eu acho que é aí que é digamos, a dica. Não sei se você tem mais experiência nessa área, né, de estudo para vestibular, o que você diria? Não, é isso mesmo. Tem que ficar atento ao que tá por trás das camadas do texto, né, que é o que a gente veio revelando aqui nas últimas semanas. Mas não fique totalmente triste, porque no meu canal no YouTube, eu não trabalho só com domínio público, trabalho com obras contemporâneas e eu vou sim trazer mais coisas lá no canal, então é só se inscrever. Daiana Pasquim, lá no YouTube. Isso aí, né? Então, finalizamos Noite na Taverna. Diga aí nos comentários do Spotify ou da onde você tá ouvindo esse episódio. Deixe aí o seu comentário do que você achou essa jornada aí de Noite na Taverna. Se você tá acompanhando desde o primeiro capítulo, né? A gente quer saber o teu feedback. Eu sei que o Spotify tem um limite de caracteres ali, mas se você quer escrever mais, vai lá no YouTube, escreve mais. Ou manda um e-mail pra gente, é tão legal, né? Ler os e-mails, receber os e-mails. E-mail pra leitura de ouvido, @gmail.com. Eu quero deixar o meu feedback. Estou feliz e leve de termos terminado esse livro. Eu acho que foi uma trajetória muito legal, né? A gente viveu muitas aventuras, a gente ficou em suspenso, se espantou, se horrorizou com várias coisas que aconteceram nesse livro. E a gente ficou conhecendo a fundo essa obra tão importante da literatura brasileira, né? Então, acho que esse é o grande legado, assim, dessa jornada que a gente viveu nas últimas 7 semanas com Noite na Taverna. Foi realmente ter se debruçado nessa obra que ela é emblemática, é o primeiro livro de terror da literatura brasileira, né? Então, tem que lembrar isso. E o Álvares de Azevedo, gente, um menino de 21 anos escreveu tudo isso, né? Então, que foi publicado pelo pai dele 3 anos depois da morte. Isso aí. Então, sempre rememorar isso, né? Pensar que contexto é esse da metade do século XIX em que esse livro surge no Brasil. Imagina o escândalo que foi quando surge Noite na Taverna, né? A gente tem a segunda geração romântica, que são os ultra-românticos, né? Os byronistas. E a gente vem falando disso aqui. E aqui a gente tem a representação de Byron, né? A representação brasileira de todo esse movimento, né? É muito claro isso. E é um movimento que a gente vê também, até hoje, principalmente em série, né? A gente tem hoje, até diria que uma certa, usar uma palavra pejorativa, tipo uma epidemia de
de conteúdo que impressiona, assim, demais. Uhum. E acho que e esses conteúdos, eu acho que eles forçam isso pela questão apenas de impressionar. Uhum. Então, uma série que eu posso comentar, eu acho que você não conhece, mas eu já assisti alguns episódios e parei, que é o The Boys, que ela é super escatológica, assim, e bem pesada. Eu vi um pouquinho, eu não curti, não. Mas e ela tem esse peso muito simplesmente pelo motivo de, eu quero impressionar. Uhum. E, né, eu acho que é aí que você perde um pouco da tua história, né? Tua história, ela tem que fazer sentido, essas coisas que você vai apresentar, que são igual que absurdas, né? Igual a gente viu aqui na Noite na Taverna, elas têm que fazer sentido com a história que você tá contando, né? Não pode ser simplesmente pra, digamos, gerar essa polêmica em volta pra mais pessoas verem, né? Ou ouvirem, ou lerem. E o que acontece muito hoje também é pegar grandes nomes, né? Você acredita que vai representar uma parte de uma obra importante. Estão fazendo isso muito com o Poe hoje. Com o Corvo, com o Edgar Allan Poe. Tem aquela série horrorosa que a gente começou a ver um capítulo. Eu nem lembro o nome agora, mas, tipo, destruíram. Era da casa de Usher, né? Esse aí. Não tem nada a ver com o conto, gente. Nada. Absolutamente nada. Só usam os nomes de alguns personagens, né? Mas... então sim, tem um monte. Então tem esse movimento, né? Das pessoas fazerem essas séries. A gente vai detonar, vai vamos fazer uma coisa impactante. Vamos impactar. Nossa. E é muito diferente, tipo, de você voltar numa série boa, né? Sei lá, Breaking Bad ou até Game of Thrones, né? Tirando ali os finalmente. Mas que tem essas coisas impactantes ao longo, mas que servem à história, né? Uhum. Não são apenas pra gerar polêmica em volta. Eu quero colocar de novo uma informação importante aqui e fazer uma correção também não lembro agora em qual capítulo, mas eu acho que é o que a gente falou bastante de Dom Juan. Mas o primeiro, então, o prólogo, Uma Noite do Século, pra lembrar, ele alude eu vou trazer de local, bem certinho aqui, aconteceu na Suíça, aquele encontro na vila de Odate, quando se reúnem então com Byron, o Percy Shelley, a Mary Shelley, além do Dr. Polidori, que inventa o vampiro nessa noite, enquanto a Mary Shelley inventa o Frankenstein, quem tá junto é a Claire Claremont, que é a irmã, a meia-irmã, digamos assim, da Mary Shelley. E aí que entra a correção, porque quando eu falo de Dom Juan, eu falo que a Mary Shelley é meia-irmã. Na verdade, ela é filha do William Goodman também, do pai dela, o pai da Mary Shelley, que era casado com a Mary Wollstonecraft, que era a mãe da Mary Shelley, que até então era só Mary, né? Depois ela vira Shelley quando se casa com o Percy. Só que a Claire, ela é filha da segunda mulher do William. Ela não é filha do William. Entendi. Então, ela realmente não é irmã de sangue. Então, quando o Percy Shelley seduz tanto a Claire... Você só trocou o pai pela mãe. Quando o Percy Shelley seduz tanto a Mary Shelley quanto a Claire Claremont, e tanto é que ela tá junto nesse momento, nessa noite de contar histórias de terror, que a gente sabe que não foi uma única noite, né? Porque não se cria um personagem do tamanho de Frankenstein. Até você poderia fazer um pouco mais de comentário, já que você tá lendo esse livro agora, nesse momento, né? Então é isso, elas se encontraram como irmãs, digamos assim, porque a mãe dela se casa com o pai da Mary, né? Então elas se unem na casa como irmãs, mas elas não são nada de irmãs de sangue necessariamente, como era tão considerado nessa época. Né? Entendi. Então tá corrigido algumas semanas depois. Né? Mas essa Noite no Século, ela alude a essa mesma noite aqui. Então foi isso que o Álvares de Azevedo quis fazer. Quando ele escolhe esses 5 amigos para contar as histórias e criar o livro, e encontra como cenário a nossa taverna é a Vila de Odate da Suíça, né? Então ele coloca tudo isso na caixinha daqui e começa a contar essas histórias. Se bem que nas histórias como o Frankenstein, por exemplo, até começa ali um embrião de ficção científica, né? E tem mais essa parte da ciência envolvida. Também muito pelo o que estava começando ali, né? O Enlightenment, naquela fase ali de colocar a ciência
acima, né, do que vinha sendo acreditado, assim, religiosamente, né? Então, acho que condiz com aquela época. Uhum. E aqui no Noite na Taverna a gente tem mais conflitos humanos, né? Uhum. A gente não tem, assim, muito monstro, enfim, ou coisa parecida que remeta a isso, né, de alguma forma. Até porque o Frankenstein também ele não é, assim, colocado explicitamente como um monstro igual a gente vê hoje, né? Esse monstro de ficção científica. Que tá em todos os desenhos animados. Mas o Frankenstein é muito humano também. Tem esse conflito interno dele, assim, muito evidente. Então aqui no Noite na Taverna a gente tem esse conflitos humanos, né? E não muito dessa coisa de ficção e tal. Para você que quer conhecer um pouco mais sobre a obra de Mary Shelley, acabou de entrar de novo no nosso canal do YouTube o conto completo, A Garota Invisível, lá. Então, acabou de entrar e, né, a gente vai iniciar agora, na próxima semana, segunda-feira, a colocar a Noite na Taverna nessa sequência. Primeiro Uma Noite no Século, depois Sophie, depois Bertram. Então vai entrar durante toda a próxima semana, também no nosso canal do YouTube do Leitura de Ouvido, Noite na Taverna completo, dia a dia. É isso aí. Então vamos para os nossos créditos finais aqui do Leitura de Ouvido. Se você não sabe, nossos créditos finais são patrocinados pelos nossos apoiadores. Então, quando você apoia o nosso podcast, você entra automaticamente nos nossos créditos finais e a gente fala o seu nome aqui no final. E também você recebe toda semana, toda sexta-feira, o estudo aprofundado de cada obra, junto com a arte de capa. Então tem essas duas recompensas aí. Para nos apoiar, você entra em apoia.se/leitura de ouvido ou você envia um pix para leituradeouvido@gmail.com. Essa aqui é a chave. E aí, quando você faz o seu apoio, você pensa num valor mensal que você quer apoiar. Ou, por exemplo, eu só quero apoiar esse mês aqui. Daí você vai lá e faz o teu apoio e você entra nos créditos desse mês, né? E daí, mas o que acontece com a maioria dos nossos apoiadores é que eles estipulam um valor mensal para dar por mês, e isso vai, né, vindo pra gente ao longo do ano, e a gente continua falando o nome dessas pessoas ao longo do ano e continua mandando os materiais e gera essa relação mais estreita, né? Tem muitos apoiadores aqui que a gente é amigo até, né? Conversa. Exatamente. São nossos conselheiros de verdade. Eles dão sugestões, assim, então é uma troca bem legal. Então, quem gosta de literatura, você vai participar, assim, como se fosse um clubinho, né? É um conselho editorial aí do Leitura. De leitura aí. Inclusive, dá até pra gente criar um grupo, né? Com os nossos apoiadores. Um grupo, assim, de troca de ideia, né? Talvez no WhatsApp ou no Telegram. Enfim. A gente nunca parou pra fazer um grupo de WhatsApp, porque às vezes as pessoas ficam meio enjoadas de tantos grupos de WhatsApp. Verdade. Daí Mas normalmente o apoiador tem o nosso WhatsApp, eu falo individualmente com eles, assim, sabe? Então acontece isso. É muito legal essa troca, eu acho muito importante, e é muito importante ter as pessoas junto, porque é um trabalho grande, né? Que são duas cabeças que botam a mão na massa. Mas a gente tem um respaldo, né? Um respaldo comunitário e especializado, porque todo mundo que é apoiador adora literatura, adora ler, né? Então isso tá na cara. É verdade. E o Leitura de Ouvido aqui é sem anúncios, né? Então, não que a gente é fechado para anúncios, seria legal muito a gente legal ter anunciantes. Ter um apoiador, mas também é difícil patrocinador. Sem alguém comercial para também fazer esse trabalho, a gente às vezes não consegue, né, fazer um malabarismo com todas essas bolinhas aí, a gente acaba ficando sem patrocinador, sem anunciante, mas seria legal também ter anunciante, né? Mas a nossa única forma de financiamento atualmente é pelo apoio. Então, né, fica aí mais uma vez. apoia.se/leitura de ouvido ou chavepix leituradeouvido@gmail.com. E os nossos apoiadores são eles: Adalberto Machado Santos, Agnaldo Ângelo Silveira Rebouças, Alberto Alpiri, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Ana Novaes, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cláudia Lubi, Cristiana Castanho Ferraz, Daniela Caroline de Camargo Veríssimo, Eduardo Quartim, Elaine Vieira Ferreira, Fabiana Maria Landiva, Felipe Cronato, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Kelly Torquato, Lina Soares, Marco Aurélio Marques de Queiroz,
Marcos Vinícius, Maria Lúcia Rick Bard, Mauro Catarino Vieira da Luz, Matheus Simão Brum, Mônica Tocárnia, Nariel Arruda Borba, Patrícia Albuquerque, Paulo José Pereira de Resende, Paulo Moura, Armanda Freitz Yachitsky, Sérgio Juarez Rico da Luz, Silvana Silva, Valéria Batista Pereira Wagner Lúcia e Alves. Zenilda Ribeiro da Silva. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido, e obrigado por você nos ouvir até agora, e adeus, noite na taverna. Mas, gente, tem muitos textos bons já gravados e no gatilho. Recebemos umas recomendações muito boas e em domínio público, e elas virão à tona em breve. Isso aí, a gente vê Na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.